eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção da página 190 à página 194, ok? Interpretação de texto sobre as cartas. Então, vamos iniciar na página 190. A carta de leitor é um gênero textual que permite o diálogo dos leitores com o editor, a pessoa responsável pelo jornal ou pela revista, ou dos leitores entre si. Por meio da carta de leitor, os leitores podem elogiar, discutir, discordar, solicitar, reclamar, agradecer, fazer um pedido. Das cartas lidas, quais são as que fazem elogios? Então, são as cartas 1 e 3. Qual ou quais delas fazem comentários sobre a revista ou jornal de maneira geral? Então, a carta 1. Qual ou quais fazem comentários sobre matérias ou artigos específicos? Então, são as cartas 1 e 3. Qual ou quais delas também fazem sugestões de matérias? Então, neste caso, apenas a carta 1. Então, seria qual? Qual carta contém uma crítica explícita à revista ou ao jornal? Em que consiste a crítica? Então, a carta 4. A crítica é sobre a decisão da revista de não imprimir os exemplares e manter somente a versão digital. Uma das cartas tem uma crítica subentendida ou não explícita ao jornal ou revista. Qual é a carta? Em que consiste a crítica? Então, é a carta 3, ao afirmar que, finalmente, essa folha se deu conta de magnitude do desastre em Mariana. O leitor deixa subentendido que, até então, o jornal não tinha dado a devida importância ao acontecimento. Qual carta faz um comentário geral sobre um fato de destaque sem se reportar a nenhum texto específico ou ao veículo em que foi publicada? O que é comentado pelo leitor? Então, é a carta 2. O leitor comenta o desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, e as medidas tomadas após o rompimento da barragem. Questão 2. A carta 1 apresenta uma diferença em relação à autoria se comparada às outras cartas lidas. Qual é essa diferença? Então, a carta 1 apresenta a autoria coletiva, os alunos de uma turma de 6º ano. 3. A carta 4 faz uma crítica e apresenta argumentos para defender sua posição. Quais são esses argumentos? O leitor argumenta que não foi avisado dos planos da revista em extinguir a versão impressa quando realiza a renovação da assinatura. Também argumenta que carrega a revista em suas atividades diárias, o que não poderia fazer com a versão digital, já que não dispõe de aparelho móvel conectado à internet. Ao lado, nós temos aí um box que fala sobre o e-mail de leitor. Com a popularização da internet, a maioria dos veículos de comunicação recebe as cartas de leitor de maneira virtual por e-mail. As funções e os objetivos do e-mail de leitor são os mesmos das cartas, apresentando apenas algumas diferenças quanto ao suporte, a forma de envio, que é digital e por isso mais rápida, e a estrutura, por exemplo, o cabeçalho com local e data é dispensável, porque o programa de e-mail registra os dados automaticamente. É preciso escolher um assunto para preencher o campo do servidor de e-mail. Então, a diferença é essa aí. Mas, hoje em dia, o e-mail é muito mais prático do que uma carta, né? 4. Há jornais e revistas que, eventualmente, respondem à carta ou e-mail de um leitor com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas, aceitar ou não a opinião dele sobre determinado assunto. Veja a carta de uma leitora enviada à revista Ciência, hoje das crianças, e a resposta
dada pela publicação. Então, moedas. Oi, querido. Oi, querido não. Oi, equipe da CHC, tudo bem? Adorei a revista. Estou estudando as cartas dos leitores, aprendendo como expressar. Tenho curiosidade também de saber como são feitas as moedas. Gostaria de sugerir uma matéria sobre isso. Até breve. Beijão. Juliana de ON, Mauá, São Paulo. A resposta. Oi, Juliana. A antiga seção de cartas da CHC agora se chama Fala Aqui. Você está estreando com ela. Já anotamos a sua sugestão sobre moedas. Beijão. Na sua opinião, o que motivou a leitora a escrever a carta? Então, provavelmente o estudo do gênero carta de leitor na escola e a curiosidade sobre um assunto específico. A resposta da revista se limita a comentar a carta de Juliana de ON ou traz mais informações. A resposta, além de comentar a carta recebida, traz a informação de que a seção de cartas tem novo nome na revista e que a carta recebida está estreando a seção, ok? Compare a linguagem empregada nas cartas lidas. Que variedade linguística predomina nas cartas? Então, uma variedade linguística de acordo com a norma padrão. Embora... não, é nas cartas, não estou falando da carta específica dela, não. Porque quando fala beijão, né, é uma linguagem mais informal. Só que toda carta, mesmo que ela seja muito formal, pode ser que tenha uma coisa ou outra informal também. Entre as cartas, uma demonstra maior informalidade na linguagem. Qual é essa carta? A que é possível atribuir essa informalidade? A carta 1. A informalidade pode ser atribuída ao fato de a própria revista, por ser dirigida a crianças e adolescentes, emprega uma linguagem mais informal, mesmo ao tratar de assuntos sérios, ok? Então, geralmente, quando se trata de adolescentes, crianças e jovens, foi o que eu falei na explicação. Muitas vezes, a linguagem vai ser o quê? Vai predominar um pouco mais a informal, a linguagem mais informal, não padrão. Só que isso não serve de regra, ok? Pode ser também que algumas revistas destinadas a adolescentes tenham uma linguagem mais formal, tá? Observe as fontes dos textos, isso é, os veículos em que eles foram publicados. Conclua em que tipo de veículo as cartas de leitor são publicadas. Então, elas são publicadas em jornais e revistas, em suas versões impressas ou digitais. Geralmente, é a carta do leitor, a carta a pessoa vai escrever para esses lugares e onde são postadas, para onde será enviado. Logicamente, jornais e revistas. Às vezes, podemos encontrar também na internet, que é o caso ali, em vez de escrever manualmente, você escreve virtualmente, que é o e-mail, e pode ser postado assim em algum blog, por que não? A 7. A carta de leitor em sua versão original, quando escrita e enviada ao local de comunicação a que se destina, tem estrutura semelhante à carta pessoal. Ela contém local e data, vocativo, assunto, expressão cordial de despedida e assinatura. Além disso, não tem título. As cartas lidas, porém, não se mostram de acordo com esse padrão. Na sua opinião, por que algumas partes das cartas foram supridas? Então, porque, embora seja na sua opinião, o livro traz uma resposta, mas como é a opinião sua, tem que ter a ver com o texto, mas não precisa estar escrito exatamente como do livro, tá? Porque não há espaço no jornal ou na revista para publicar as cartas inteiras. Assim, são publicadas apenas as partes mais importantes. Por isso que ele fala aqui, as cartas foram supridas, ou seja, foram retiradas ali o que? As partes mais importantes para ser publicadas, porque às vezes as cartas são bem extensas.
Na explicação lá, lembra que eu comentei com vocês a respeito disso, que tem que ser uma escrita breve, lógico que não pode ser 3, 4 linhas, né, turma? Ou seja, tem que ter uma coerência. Mas tem pessoas que escrevem muito, além de dar opinião, vai dar sugestão, né, vai elogiar ou criticar, então acaba ficando bem extensa. Então, elas suprem nesse sentido, retira as partes mais importantes. Se as cartas não têm título, por que foram publicadas com títulos? Levante hipóteses. Então, aí é uma resposta pessoal também. E o livro traz uma sugestão: para ficarem organizadas por assuntos ou como recurso para chamar a atenção dos leitores. Então, você pode fazer isso, colocar título, não tem problema, desde que você queira chamar a atenção. Redes sociais de jornais e revistas. Atualmente, a maioria dos jornais e revistas de grande circulação possuem um perfil em rede social. Assim, os leitores encontram mais uma maneira de entrar em contato com seus veículos de informação. Algumas vezes, o comentário em rede social de jornal e revista apresenta função semelhante à da carta de leitor, com agradecimentos, elogios, críticas e solicitações diversas. Observe a postagem da revista super interessante e os comentários dos seus seguidores em rede social. Então, vocês teriam que ler isso aí e observar esses comentários e a notícia, né? E aí vem a pergunta em relação a isso. Leia o box, redes sociais de jornais e revistas e responda: quais comentários se aproximam das funções desempenhadas pela carta de leitor? Quais são seus objetivos? Então, os comentários de Renato, né, e de Elaine desempenham funções, né, um nome, por isso que eu achei estranho, desempenham funções semelhantes à da carta de leitor. O primeiro tem por objetivo comentar o conteúdo da reportagem de capa da revista. O segundo, parabenizar e elogiar a revista, ok? Então, cada qual aí tem o seu, digamos assim, objetivo, né? O primeiro é de comentar o conteúdo da reportagem, o segundo, parabenizar e elogiar, tá? A questão 9. Essa questão 9 fala assim: reúna-se com os colegas de grupo e juntos concluam. Só que, como eu sempre falei, toda vez que tiver essa questão, você pode fazer sozinho. Óbvio, não tem como você reunir com seu colega. Então, toda vez que tiver esse tipo de questão, né, você poderia fazer sozinho. Principalmente porque essa questão aí, como a questão 9, eu já fiz algumas vezes com vocês, tá? Quais são as características básicas da carta de leitor? Respondam levando em conta os critérios a seguir. Então, de acordo com os critérios, vocês já estudaram a respeito disso, vocês teriam que responder em relação à carta do leitor. Finalidade do gênero. Então, qual é a finalidade? Relatar a opinião do leitor sobre textos publicados em jornais ou revistas, ou fazer alguma solicitação, elogiar ou criticar o jornal ou revista, dialogar com outro leitor. Então, você sabe que foi o que eu falei na explicação. A carta do leitor, geralmente, ela vai relatar a sua opinião a respeito de alguma coisa, não é verdade? E vai ser publicado onde? Jornais ou revistas. Fazendo o quê? Você pode fazer solicitação, elogiar, criticar, ok? Perfil dos interlocutores. Então, o que é o perfil dos interlocutores? Geralmente, o locutor, o leitor, destinatário, não é isso? São esses interlocutores, que são interlocutores é o quê? São as pessoas que estão conversando. Eu tenho que ter interlocutores para ver o que? Um diálogo, não é verdade? Então, neste caso ali, é locutor, leitor, destinatário. Então, o perfil editor de um jornal ou revista, porque são esses que vão publicar essas cartas. Outro leitor. Quando publicada, o locutor é o jornal e o destinatário são os eleitores do jornal. E esses leitores do jornal são pessoas que gostam desse jornal ou dessa revista, porque cada revista tem o seu nome, tem Veja, Isto É, tem de adolescentes, então, de fofoca, não é isso? De casa, de moda. Então, vai depender de quem gosta de ler aquela revista e aquele jornal.
Veículo suporte imprensa escrita ou digital. O digital entra porque pode-se enviar por e-mail, tá? Tema, assunto de interesse geral e da atualidade, vinculados na mídia. Nós falamos que tem que ser o quê? Assunto da atualidade. Bom, turma, eu termino a correção por aqui. Não, falta estrutura, eu pulei. Semelhante à da carta pessoal, contém local e data, vocativo, assunto, expressão cordial de despedida e assinatura. Então, ó, semelhante em relação à estrutura. E a linguagem segue geralmente a norma padrão, mas pode variar conforme o perfil dos leitores. Por que conforme o perfil dos leitores? Porque, se for destinada a jovens e adolescentes, pode entrar, sim, uma linguagem mais informal, ok? Agora sim, eu termino por aqui e lembre-se, juntos